Evangelho de São Marcos, capítulo 3. E nós vamos ler essa palavra de Deus ao nosso coração. Graças a Deus. Vamos começar lá no versículo 23 e vamos até o final aí, até o final 30, até o 30. Amém? Vocês acharam? Estão lá em cima? Então vamos lá. E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode o quê? Subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ao 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniar, quer dizer, amarrar o valente, então roubará sua casa. Jesus está falando tudo isso por parábola. Na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá o que, irmão? Perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Que palavra do nosso Senhor Jesus. Por que o Senhor faz essa parábola, né, tão diferente da quais ele está acostumado a fazer? Ele faz a parábola do joio, do trigo, do filho pródigo, né? Ele conta as histórias do semeador que saiu semear. Aí ele vai e fala em parábolas, algo aqui, vamos falar assim, que ele bate forte nas pessoas. Mas por quê? Porque se você começar a ler no 20, você vai entender que os escribas que estavam ali, eles começaram a razoar, vamos falar assim, falar que Jesus, o que Jesus estava fazendo, não era de Deus. O que Jesus estava fazendo pelo diabo. Jesus estava curando pelo diabo. Os escribas estavam mais ou menos isso, dizendo, o que Jesus fazia, as obras dele, era pelo Beelzebul, príncipe dos demônios, e ele expulsava demônio pelo demônio, e uma confusão total. Aí Jesus vem e fala assim: eu vou esclarecer esse negócio. E ele começa falando em parábolas. E quando nós começamos, disse Jesus por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Não faz sentido. E ele começa a falar de um reino está dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Irmãos, reino não pode. E ele começa falando sobre divisão. E eu quero falar nessa noite, irmão, tudo que não há concordância é um problema. No lar, na família, não tem como um puxar de um lado e o outro puxar do outro, que vai dar problema. O que Jesus quis trazer uma lição, que não pode o que? Ter divisão. Não tem como o marido puxar de um lado, a mulher falar: eu não concordo, mas, irmão, com certeza esse negócio vai fazer, mas não vai dar certo, vai dar problema lá na frente. Ou a mulher: não, quero fazer isso, eu quero fazer isso, e aí o marido, a melhor não fazer, aí a mulher teme o marido, e aí acaba fazendo, lá na frente vai dar problema. Tudo que tem divisão dá problema. Tudo que tem, vamos falar assim, opiniões contrárias,
corações magoados, corações contritos de um lado ou do outro, vai dar problema. Quem está entendendo? Para um casamento para dar bem, o que precisa ter? União. Tem hora que vai falar não, o outro cônjuge vai ter que entender que é não e chegar num acordo. Tem hora que vai falar sim, o outro vai ter que ceder e falar assim, realmente agora é o sim. Irmão, onde tem divisão, é onde o diabo entra. Aonde o seu coração está dividido, é uma porta para o inimigo entrar. Aonde há divisão, há complicação. Você está dividido. E o Senhor falou assim, ó, não tem como a divisão dar certo. O diabo veio para roubar, matar, destruir. Eu vim da paz da vida. E Jesus começa a explicar. Ele começa a explicar que as suas obras é feita por Deus, através do Espírito Santo na vida dele. E ele fala assim, ó, não tem como, não vai dar certo. Não vai, reino dividido entre o mundo e Deus. Às vezes estamos na igreja, mas às vezes estamos com o pé no mundo. Não tem como dar certo. Ou a gente serve a Deus, ou serve o mundo. E não adianta na hora que dá errado, na hora que dá problema, você falar, está amarrado, está amarrado, está amarrado esse negócio, está amarrado. Não vai amarrar. Às vezes a gente tem que pedir a orientação de Deus, clamar a Deus, Senhor, una minha vida, una meu casamento, una minha família, una meu emprego, Senhor, tudo que há em mim precisa, Senhor, eu entender. Porque às vezes, irmão, a gente coloca, vamos falar assim, a culpa no outro. É mais fácil colocar. Não deu certo. Não deu certo por causa da minha esposa. Se a minha esposa tivesse me apoiado, teria dado certo. Porque é mais fácil a gente falar isso. Se meu esposo tivesse acreditado, daria certo. Irmão, nunca vai dar certo se tiver divisão. Às vezes precisa conversar, precisa dialogar. Se não entendeu, não decida. Pede a Deus para trabalhar aonde? No seu coração. Porque a gente quer orar para Deus. Deus, trabalha naquele coração lá. Aquele coração é duro. Senhor, é uma cabeça dura. É uma cabeça dura. Deus, ela não está entendendo. A gente coloca como o problema fosse a outra pessoa. E na verdade o problema é em quem? É na gente. É você entender, quem não tem paciência sou eu. Quem é brabo sou eu. Quem fala que não deve falar sou eu. Porque às vezes a gente é mais fácil falar assim, se você tivesse um pouco de paciência, se você concordasse pelo menos um pouquinho comigo, como fosse a outra. E eu estou aprendendo, irmão, de entrar no meu quarto, dobrar o meu joelho e falar assim, Senhor, o problema sou eu. É eu que preciso mudar. É eu que preciso mais paciência. É eu que preciso aprender a perdoar. É eu que preciso aprender a ouvir mais. Sou eu, Senhor. Sou eu. Quando você faz isso diante de Deus, todo aquele peso sobre você, você tira. Ele fala, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, puro de coração. Enquanto não haver pureza em nosso coração, não coloque carga em outro. Assuma as suas responsabilidades diante de Deus.
e não leva o peso com você. Às vezes fala assim, aquele peso, fala, a culpa foi minha, se eu tivesse feito isso, também não ajudei, eu podia ter feito, e você começa a levar uma culpa, também não dá certo. Jesus disse, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimido, que eu vos aliviarei. Talvez você está precisando do alívio de Cristo na sua vida. Sabe, irmãos? E às vezes na vida nossa, que a gente vive, a gente para perguntar, quem sou eu? Você sabe quem é você mesmo? Às vezes tenta aqui, tenta ali, é sonho que não dá certo, é frustrações em cima de frustrações, é decepções em cima de decepções, e a gente faz um plano e aquele plano parece que não dá certo, a gente sonha e o castelo desmorona, e a gente vai para outra, vamos tentar de novo. E o medo qual que é? Será que eu vou decepcionar de novo? Será que não vai dar certo de novo? Será que não? E a gente fica dividido em acreditar na bênção, na vitória, às vezes esperando a derrota. Quem sou eu? Até Adão e Eva, quando lá no jardim eles tiveram o problema de ser enganado, passado para trás pela serpente, eles não sabiam mais quem era eles. O Senhor Deus falou assim, Adão, Adão, onde tu está? O que ele falou? Eu estou aqui. Mas por que você está escondido? Por que você está escondido, Adão? Estou escondido aqui, é a mulher que tu me deste. É a mulher. Eu estou escondido nessa situação, por causa daquela que o Senhor me deu. Aí Deus fala, ô Eva, o que está acontecendo, hein, Eva? Senhor, foi a serpente. Está entendendo? Ninguém assumiu responsabilidade. Ninguém assumiu a parcela de responsabilidade. Eu estou dizendo para você que você não deve carregar o peso sobre você, mas assumir a sua responsabilidade e aos pés da cruz, chorar nos pés de Cristo, é o momento da vitória, da transformação da sua vida. Talvez temos esperado um milagre. Senhor, faz um milagre. Senhor, tu és Jeová Rafa, o Deus da cura. Deus, o Senhor abre as portas. Para o Senhor nada é impossível. A gente faz, mas às vezes a gente precisa ser o quê? Tratado. E às vezes nem sabemos quem somos. Às vezes fala, sou filho de Deus, mas aquele filho de Deus que ora não tem nem certeza se Deus ouve a oração. É o filho de Deus, fala que sou filho de Deus, mas parece que Deus, minha oração não chega, parece que Deus não responde. Irmãos, quando você dobra o seu joelho e reconhece os seus problemas, faz, Senhor, talvez seja eu, Senhor, a causa de tudo, mas diante de Ti eu me coloco, eu peço perdão, não sei nem do que eu vou pedir perdão, mas eu peço perdão. Eu nem sei o que eu fiz, Senhor, talvez eu fiz alguma coisa que desagradou o Senhor, eu quero o Teu perdão, não puna a minha família por causa de mim, Senhor, não puna, Senhor, alguém por causa de mim. Eu reconheço a minha falha, eu reconheço, Senhor, que eu preciso de Ti, que somente a Tua graça e o Teu amor pode me dar vida. E a hora que você orar, buscar Deus, você levanta e fala assim,
Eu sou lavado, comprado, purificado no sangue do Cordeiro. Eu sou lavado, comprado, purificado no sangue do Cordeiro. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus é pela minha bênção, Deus pela... Você começa a ver a situação, aquilo que te afligia, aquilo que te trazia tristeza, aquilo que te trazia decepção, você já começa a olhar de uma forma diferente. Eu tenho um Deus poderoso. Na hora certa Ele vai fazer, Ele vai abrir a porta, Ele vai fazer, Ele vai tocar naquele coração, Ele vai tocar no espírito daquela pessoa, Ele vai mudar, porque primeiro a mudança é em mim. Mude o mundo mudando primeiro você. Eu insisto, irmão, de a gente fazer uma reflexão. Porque às vezes, irmão, essa vida é muita frustração. É muita situação difícil. E a gente parece que desce no vale, a gente passa por momentos difíceis, a gente às vezes até fala assim, parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus esqueceu de mim. E essa semana eu conversei com uma pessoa, uma senhora, e aquilo me trouxe uma paz no meu coração, de ver assim, ó, o testemunho de vida dela. Nem crente é, irmão. E ela contando para mim assim, ela falando assim, eu estou aqui porque eu quero viver. Eu falei, não, eu também estou aqui porque eu quero viver. Aí você vai, cópia e cola, né? Ela falou assim, moço, você não sabe o que eu passei na minha vida. 63 anos. Eu fiquei internada quase 2 meses na época do Covid. Quase 3 meses. E um dia, eu entubada com o olho, mas eu estava escutando o que as pessoas estavam falando. E eu escutei o médico falar bem assim, aplica esse remédio aí, essa medicação nela, dobra isso, dobra aquilo. Ela fala com, assim, com propriedade, com detalhes. E avisa a família que dessa noite ela não vai passar. Não tem mais o que fazer. E ela queria dizer, não, eu estou escutando o que vocês estão falando. Mas ela não conseguia. Para ela parecia que ela falava, mas ela não estava, vamos falar assim, só a mente dela. E ela assim, ela percebeu que foi aplicado a medicação, correu a medicação no soro. E ela apagou. De repente ela abriu os olhos assim, estava desentubando ela, tinha passado 1 mês. E estava falando assim, ó, seu sinal voltou, se melhorou, não precisa mais estar entubada. Só que tem um porém que ela falou assim para mim, moço, quando eu escutei que o médico falou assim, avisa a família. E eu falei assim para Deus, Deus, eu quero viver. Eu não quero morrer, Deus. Agora se chegou a minha hora, perdoa tudo que eu fiz de errado. Perdoa eu, Senhor. E quando ela veio em si, estava tirando o tubo e falando, e acordando ela da sedação. Falou assim, sinais vitais. E 1 mês depois ela estava em casa. Chegou em casa, na outra semana ela pegou uma pneumonia bem ferrada, porque o corona arrebenta com o pulmão, né? Na outra semana ela estava de novo na Santa Casa lá, com os 2 pulmões com pneumonia
Aí quando ela entrou na Santa Casa, ela falou assim: acho que eu não volto. Já tive a chance de ver minha família. Mas essa semana ela comigo, ela falou assim: isso já vai fazer mais de um ano. Eu estou aqui. Eu falei: só Deus para ter um plano na sua vida. Ela acreditou que Deus podia fazer o milagre na vida dela. O problema é que às vezes a gente não acredita. A gente olha para o nosso problema, seja lá qual for, a gente acha que é impossível, a gente vai no diagnóstico do médico, o que o médico falou, o que a medicina não sei o quê. Mas quem é o meu Deus? E ela disse: se o Senhor quiser, o Senhor tira daqui, porque eu quero. Só depende do Senhor. E eu falei assim: parabéns pela sua fé. E ela falou assim: tenha fé, moço, que dá certo. Eu nem falei que era pastor, irmão. Eu falei: amém. Eu recebo. Eu recebo. Eu estava precisando ouvir essa palavra para mim vir aqui pregar para vocês, porque para alguém vai servir. Talvez você está vendo o fundo do poço. Talvez você está dividido entre crer e não crer, entre estar animado, mas ora vê a situação, desanima. Não, se o Senhor quiser, o Senhor faz. O Senhor faz. O Senhor faz. Irmãos, lembre-se, foi Ele que fez você. Tem uma música que fala assim: Ele é carpinteiro, mas também é oleiro. A mão do carpinteiro que trabalha na madeira é a mesma mão que trabalha no barro. Ou seja, Ele sabe qual é a sua dificuldade, qual seja a dificuldade. Ele tem condição para arrumar as coisas. Ele tem condição para arrumar as coisas. Sabe? Às vezes a gente se sente em caco. Eu estou em caco. Mas do caco Ele reconstrói um vaso novo para a honra e glória dEle. E o mais interessante, Ele apaga em nós as nossas frustrações. Às vezes as frustrações, aí cria dentro da gente uma força, assim, uma fé, mas uma fé tremenda, porque essa vida desafia a gente. Quem gosta de desafio? Ninguém gosta de desafio. Algo que você não tem aptidão para fazer, e aí você é desafiada naquilo, porque naquilo que você é bom, é fácil. Você é bom nisso, você é bom no ensinar o golfe lá, né, irmão? Vai fazer um desafio, vem ensinar o Tiago, ele vai aprender, porque você é bom nisso. O irmão é professor de golfe lá, não é isso? Essa semana, eu e minha esposa, eu desafiei ela, irmão. Nós fomos no mercado para vender biscoito, no mercado que nós não tinha entrado. E eu peguei e falei para ela assim, peguei um pacote, falei: pega um pacote de biscoito, entra lá no mercado, ofereça e vai vender. Você sabe que eu não sirvo para isso. Aí o Isaac no carro: não, vai vovó, vai vovó, vai vovó. Essa mulher pegou o pacote de biscoito, entrou assim. Eu falei: Senhor, já entrou derrotada. E demorou. O Isaac queria ir lá, eu falei: não, fica aqui, filho, fica aqui, a vovó já vem. Mas de repente, ali na porta do mercado, essa mulher saiu assim. Deu certo, vendi.
Eu desci do carro, vendeu mesmo, vendeu. 20 pacotes, já põe 20 pacotes que eu vou levar lá. Eu que vou receber. Aí o Isaac, meu Kinder Ovo, vovó. Eu desafiei ela. Você sabe que eu detesto isso. Não, você vai vencer isso. Eu queria que ela vencesse isso. Às vezes a gente vai dar a cara a tapa. E a gente não quer. Porque a gente quer ficar na zona de... Mas é gostoso. Sim ou não? Quando eu vi essa mulher saindo da porta do mercado, parecia a Gisele Bündchen desfilando. E veio. Falei, que coisa linda. Vendi. Glória a Deus. Irmãos, às vezes Deus quer desafiar você a preparar algumas situações e você recua. Você não pode recuar. Você tem que avançar. Você tem que avançar e acreditar que você pode. Você consegue. Deus está com você. Deus está com você. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O que você não pode é ficar dividido. Ora crê, ora não crê. Ora está animado, ora está desanimado. Ora parece estar forte, mas ora está fraco, está sentindo forte. Não. Na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza, na minha fraqueza. Eu me senti tão orgulhoso dela, irmão. Eu fiquei tão feliz de olhar ela só era um sorriso só, sentou no carro. E acabou, vendeu tudo. E nós íamos embora para casa, todo feliz. Pode deixar que eu faça o almoço? Pode deixar, não sei o que, deu uma animada. Tá, pode deixar que eu faça o almoço? Pode ficar sossegado. Deu um ânimo nessa mulher. Não que ela estivesse desanimada. Está entendendo? Talvez você precisa disso, de um ânimo. Você está muito desanimado. Você está aceitando a situação. Você não pode aceitar essa situação. Essa pressão da vida. Dessas frustrações do passado. Deus quer apagar tudo, te dar nova vida. Força para você vencer. Força para você vencer. Força para você vencer. O que você precisa é de força. Hoje Deus trouxe aqui para te dar força. Você sai como um leão daqui. É comigo, Deus, pode deixar. Conta comigo, Senhor. Eu vou vencer sim, para a honra e glória do teu nome. Eu vou honrar o teu nome, Jesus. Não estou mais dividido entre a dúvida e o medo, entre acreditar e ter fé. Eu creio que Deus pode.